Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de fenômenos de transporte e mecânica dos fluidos. Meu nome é Pedro Beras Guimarães, sou professor visitante da FURG e vou apresentar para vocês hoje a nossa unidade 2. Mas antes, vamos ver o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós vimos o que são fenômenos de transporte e o que eles implicam, quais suas aplicações. Nós diferenciamos sólidos de fluidos e gases. Nós apresentamos também a estrutura da disciplina. Nós analisamos a hipótese do contínuo. Nós analisamos algumas propriedades dos fluidos. E nessa unidade 2, nós vamos ver o que é campo de velocidade e o que é escoamento tridimensional. Vamos ver quais são as definições de linha de tempo, linha de corrente, linha de emissão, linha de trajetória e campo de tensão. Vamos ver o que é viscosidade, o que é um fluido newtoniano e não newtoniano. Vamos definir o que são fluidos compressíveis e incompressíveis. Nós vamos ver como os fluidos incompressíveis estão relacionados à lei dos gases perfeitos e vamos diferenciar o que é um fluido ideal de um fluido real. Na aula passada, nós vimos o princípio da continuidade. Nós vimos que um fluido contínuo possui as suas propriedades conservadas dentro de um volume de controle. Um volume que tem dimensão dV e massa dm. E a razão, quando o limite do meu fluido tende, quando minha massa tende a dm e o meu volume a dv, é chamado de ρ, ou massa específica em qualquer ponto do fluido. ρ pode possuir uma variação no espaço, mas dentro do meu volume de controle é uma propriedade que se mantém constante. Então, para cada ponto desse meu espaço, desse meu fluido contínuo no espaço, eu posso ter um valor de ρ diferente. Mas, à medida que a minha relação entre dm e dv vão se expandindo, essa relação vai se tornando constante. Tá? Então, eu posso ir diminuindo o tamanho do meu volume de controle até que a relação entre dm e dv se torne constante. Quando elas se tornarem constantes, eu vou estar no tamanho ideal para representar essas minhas propriedades pelo meu volume infinitesimal ou volume de controle. Vamos ver o que seria, então, uma variação do meu campo, do meu volume de controle. Imaginem que o oceano, no nosso planeta, ele possui propriedades da água diferentes, como salinidade, temperatura, e elas vão ter massas específicas diferentes ao longo da distribuição do nosso planeta, tá? Então, por exemplo, os pontos mais claros aqui são pontos onde eu tenho águas mais quentes e onde eu tenho uma maior precipitação, ou seja, eu tenho águas com uma menor densidade, tá? Então, essas regiões aqui, elas vão estar representadas de uma cor mais clara. Enquanto onde eu tiver menores temperaturas, eu vou ter uma densidade maior, um volume específico, minha massa vai estar mais concentrada dentro do mesmo volume de controle. E aí eu vou ter essas áreas mais escuras, tá? Aqui vocês podem ver que a minha densidade, ela está variando no espaço. Mas se eu dividir ela em infinitos pontinhos infinitesimais, dentro do volume de controle que eu vou botar, por exemplo, nesse ponto aqui, eu vou ter que ρ vai ter a sua propriedade conservada dentro dele, tá? Então, só para dar exemplo para vocês o que seria um fluido contínuo e um campo de massa específica. Eu também posso ter um campo de velocidade, tá? Onde eu tenho a minha velocidade variando no meu espaço x, y, z e t. Então, aqui representado por essas linhas brancas,
eu tenho o meu campo de velocidade e eles estão circulando no planeta Terra, tá? Então eu tenho diversas correntes que são formadas aqui com uma série de propriedades, com vórtices e turbulências sendo geradas, tá? E eu estou representando um campo de velocidade. Então, o campo de velocidade ela é representada por um conjunto de vetores velocidade. E cada vetor velocidade ele vai ter o seu ponto correspondente em x, y, z e t. E aí, cada ponto desse meu campo de velocidade, cada ponto desse meu vetor, ele vai estar representado por uma intensidade e uma direção, tá? Então, aqui eu tenho um campo na direção I, J e K, tá? E aí depende como a gente define o nosso vetor I, J e K. Então, ele sempre vai ter uma direção e o T, lembrando que o tempo ele é unidirecional e ele é sempre positivo, tá? E esse campo vetorial, ele é diferente do meu campo escalar, porque o meu campo escalar, no caso aqui como massa específica, eu não preciso ter uma direção com que ele esteja se propagando, tá? Ele por si só já é uma propriedade do meu fluido. Então ele não vai ter uma direção, ele vai ter apenas uma intensidade. Então eu não vou poder escrever meu ρ como uma forma vetorial, onde ele vai estar apontando em uma direção, tá? E isso seria a principal diferença entre campo vetorial e campo escalar. E esse meu campo de velocidade, ele ainda pode ser uni, bi ou tridimensional, tá? Então aqui para exemplificar para vocês, eu peguei um cano, tá? E esse cano, ele possui um campo de velocidade, tá? E a minha velocidade, ela está variando aqui. Se vocês observarem, eu tenho aqui um vetor r e um vetor x. Nessa relação aqui, a minha velocidade ela é mantida constante ao longo do meu eixo x. Então, eu tenho vetores constantes aqui ao longo do meu eixo x. Tá? Mas, ao longo do meu eixo r, ela não se mantém constante. Vocês podem ver que a minha velocidade vai diminuindo à medida que meu r vai aumentando, ou meu r vai diminuindo da forma negativa. Tá? Então, eu posso representar esse meu campo de velocidade apenas como a velocidade em função de r, porque ela não vai estar variando ao longo de x. Tá? À medida que esse campo aqui ele passa por uma transição, ele está saindo de um cilindro que tem um diâmetro constante e agora que meu diâmetro está aumentando, tá? Eu vou fazer que à medida que o meu diâmetro aumente, a minha velocidade não é mais conservada ao longo da minha distância x. Vocês podem olhar que aqui a intensidade da minha velocidade ela está diminuindo à medida que o diâmetro desse meu tubo está aumentando, tá? E nessa zona transicional aqui, o meu fluxo então ele vai ser bidimensional, tá? Porque eu vou estar com a minha velocidade variando tanto em r, né? Eu vou ter minha velocidade variando aqui em r e vou estar ela variando ao longo do meu eixo x também, tá? Então essa seria a diferença entre um campo unidimensional e um campo bidimensional, tá? Normalmente se trata em fluidos, em tubos, em coordenadas cilíndricas, tá? Então eu tenho o meu vetor r, eu vou ter o meu vetor θ e eu vou ter o meu vetor x, que vai ser ao longo desse tubo, tá? Então, esses seriam os eixos de coordenadas para descrever esse fluido e, normalmente, ao longo de θ, essas propriedades elas são conservadas, tá? A menos que a gente tenha um fluxo turbulento e aí pode ser que a gente tenha variações no nosso campo de velocidade bem complexas, que podem ser desenvolvidas dentro desse tubo, mas normalmente quando está trabalhando com um tubo, a gente considera que as propriedades ao longo de θ elas são conservadas e isso reduz o nosso problema a um problema bidimensional ou unidimensional. Tá?
E nós podemos ter também escoamentos tridimensionais, né? Nesse caso aqui em x, y, z. E nós podemos ainda adicionar uma quarta dimensão, que seria o tempo, se ele estiver variando no tempo, né? E aí nós temos que ver em que situações esse fluido é constante ao longo do tempo e em que condições ele está variando. Ao longo do tempo, aqui claramente botei uma animação justamente porque a gente pode ver que esse fluido ele não é constante ao longo do tempo, ele gera uma série de fluxos turbulentos que estão variando em todas as direções de propagação desse meu fluido. Então aqui, revisando, né, eu vou ter um campo vetorial, como o campo de velocidade, que ele precisa ser representado em função de uma intensidade, no caso aqui U, V e W, e a direção de propagação, tá? Que aqui no caso I, J e K se usa quando a gente está trabalhando no sistema cartesiano, ou poderia ser também R chapéu, θ chapéu e X e I chapéu, se a gente estivesse trabalhando em coordenadas cilíndricas, e a gente vai trabalhar bastante coordenadas cilíndricas nas próximas sessões. E aí, diferenciando ele de um campo escalar, né, que a gente tem apenas a propriedade do fluido que se encontra determinada no espaço e no tempo. Tá? Ela não possui uma direção. Tanto o escoamento uni, bi e tridimensional, ele pode ser um escoamento permanente. Um escoamento permanente significa que ele não varia no tempo, tá? Então, aqui no caso, se ele não varia no tempo, eu posso eliminar aqui, por exemplo, esses meus termos de flutuação no tempo, e assim eu reduzo uma unidade do meu escoamento. E eu também posso ter escoamentos uniformes. Um escoamento uniforme significa que a velocidade é constante na seção normal do escoamento, tá? Então, aqui eu tenho uma seção normal a esse escoamento. Aqui eu tenho uma seção normal a esse escoamento, tá? E eu posso ver que aqui o meu vetor de velocidade, ele é constante ao longo de toda essa seção normal, tá? Ele pode estar diminuindo de intensidade à medida que a gente aumenta o diâmetro desse tubo, mas ao longo dessa seção que é normal, ele se mantém constante. E aí isso a gente chama um escoamento uniforme e é uma característica de escoamentos invícidos, que nós vamos ver logo em seguida.